Olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui começando mais um episódio do Além do Jaleco Podcast, o podcast que vai fazer a união entre pessoas comuns e médicos que vão falar além do jaleco, exatamente. Aqui a gente tira os jalecos, a gente fala como se estivesse conversando em algum local com pessoas comuns e essa que é a ideia para trazer para vocês aqui. E hoje eu vou trazer um cara que tem uma especialidade muito legal, diferente inclusive da maioria dos médicos, que é um neurocirurgião, Dr. Marcelo Medeiros Felipe. Oi, Seja bem-vindo, Marcelo. Oi, Flávio, boa tarde, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, um prazer estar aqui. Bacana. Ó, o Marcelo, ele vai falar aqui pra gente, né, da trajetória de um neurocirurgião. Você deve ter curiosidades aí para saber como que a pessoa se torna, né, um neurocirurgião. E também sobre o dia a dia, sobre a rotina dele, sobre como que ele evoluiu nos últimos anos na carreira. E a gente vai trazer aqui para vocês várias informações bacanas em relação a isso. Beleza, Marcelão? Legal, vamos lá. Cara, vamos começar de um tema que é comum, né, para as pessoas e que tem a ver um pouco com a trajetória, como que o médico, né, começa ali, como que ele vai fazer as suas especialidades, é uma curiosidade. A neurocirurgia, as pessoas às vezes confundem com a neurologia. Então, até que seria legal você explicar um pouco essa diferença do neurologista para o neurocirurgião, que às vezes até nós médicos, né, temos uma certa dificuldade, para quem que eu vou encaminhar, vai ser para lá, vai ser para cá. Então, acho que é um médico talvez um pouco distante da população, e a nossa ideia aqui é aproximar, né? Conta pra gente essa diferença e como que você vislumbrou isso? Você estava na faculdade, você estava depois, ou você já tinha alguma referência? Porque não é uma especialidade assim tão comum das pessoas na faculdade falarem, né? Não, verdade, tem toda a razão. O neurologista é o colega médico, né, que se especializa nas doenças neurológicas de tratamento clínico, né? Tais como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose múltipla, enxaqueca. E o colega neurocirurgião é o especialista das doenças de tratamento cirúrgico, né? Os tumores cerebrais, os aneurismas, as doenças da coluna, né, que necessitam de um tratamento cirúrgico, tal como hérnia de disco, dentre outras. E a especialização é diferente. Em algum momento ela até se toca, né? Durante o R2 da neurologia e o R1 da neurocirurgia, a gente acaba rodando junto, né? O primeiro ano da neurocirurgia a gente é basicamente neurologia, né? A gente roda junto com os residentes da neurologia, a gente vai aprendendo que é super importante esse ano. Eu acho que é um dos anos mais importantes da residência da neurocirurgia, né? Porque é aquele contato mais profundo que você vai ter com as doenças neurológicas, aprender o diagnóstico diferencial, saber lidar. Porque o paciente, ele vem, ele não sabe muito bem, para quem que ele, né? Ele vem com a doença neurológica e te procura. Você que tem que separar ali qual que... E quantos anos são de neurocirurgia? São 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Até para o pessoal entender a soma, 6 anos só de faculdade, mais 5 de residência. 5, né? É no mínimo aí 11 anos, fora 11, o que você vai fazer depois. Depois, né? Fora isso, né? Mas o bom é que, assim, é uma prova só, né? Você entra para neurocirurgia e vai embora. Às vezes, vai igual direto. O pessoal da cirurgia geral, clínica médica, faz 2 anos, fazer duas, faz outra prova. 2 vezes 10. E como é que você vislumbrou isso daí? Que eu quero ser neurocirurgião. Da onde vem essa ideia? Cara, o meu irmão, né, meu irmão mais novo, ele já fazia faculdade de medicina, ele hoje é anestesista aqui na cidade de São José. Meu pai é pediatra, minha mãe é clínico geral, e eu entrei para a faculdade de medicina, confesso que no começo eu ainda tinha um pouco de receio, achava que eu ia ser clínico, eu olhava para aquela coisa de cirurgia, achava um pouco, né, tinha um pouco de... Mas quando começaram as aulas de anatomia, aquilo me pegou de jeito, assim, eu olhava para aquelas aulas e ali no cérebro no anatômico, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Falei, cara, é um troço misterioso, né? Aquilo me pegou em cheio. E no primeiro ano, assim, eu acho que eu só estudei anatomia. As outras matérias eu fui passando no limite, mas a anatomia eu me dediquei, assim, ao extremo. Tanto é que eu virei monitor de anatomia no segundo ano da faculdade já. Eu já passei para a monitoria. E aí, Vamos continuar isso aí. Mas, por exemplo, você virou monitor ali na anatomia. Quais foram os aprendizados que você, como monitor, já começou a ter, diferente dos seus amigos que estavam fazendo outras coisas? O que eu acho que foi muito legal, assim, da monitoria de anatomia? Porque, assim, até então, eu não tinha certeza sobre a neurocirurgia, mas eu fui conhecendo mais sobre
outras partes cirúrgicas, né? Uhum. Porque aí tem determinadas vias de acesso, determinados epônimos, né? Que aí me deixavam mais próximo. Ah, não, por aqui é onde faz uma via de acesso tal, tal. Então eu comecei a entender um pouquinho, mas a neuroanatomia sempre olhava para aquilo com um ar de mistério muito grande. Era uma anatomia mais complexa, então aquilo ali me deixava bem... Porque tem a parte neurofisiológica, né? Também. Então, mas em algum momento você pensou em ser cirurgião de outras partes? Pensei, eu cheguei... Que aí a cirurgia começou a bater ali como uma vontade. Porque até então eu ficava sempre naquela assim, pô, neurocirurgia, mas na minha faculdade tinha um neurocirurgião, ninguém acompanhava ele era super rígido e tal. E comecei a pensar nisso. Aí fui ver as outras especialidades, né? Fui rodar na cirurgia geral, ortopedia, que eram algumas que eu tinha dúvida. Mas aí quando eu comecei a entrar nas neurocirurgias, né? Putz, aí não teve jeito. Aí foi a hora que realmente... Na hora que eu vi a primeira neurocirurgia, acho que foi uma cirurgia... Acho não, foi uma drenagem de hematoma subdural, sabe? Aquela que é um orifício de trepanação. Cara, achei a coisa mais linda do mundo, assim. Achei mágico. Ali girou uma chave. Ali eu falei, não, é isso que eu quero. Só pra vocês entenderem, drenagem de hematoma subdural é quando a pessoa tem um AVC, né? É um traumatismo craniano, né? Que acumula uma lâmina de sangue entre o cérebro e o crânio. Aquilo vai fazendo um efeito de massa, né? Tá. É uma das cirurgias mais comuns da neurocirurgia. Eu ia te perguntar isso, é uma das mais comuns? É uma das mais comuns. Mas comuns. assim, ela vem através de trauma? Vem através também de AVC ou não? Eu errei. Não, é mais comum através de trauma, né? Ah, o AVC é mais interno, né? Na verdade, à medida que a gente vai envelhecendo, né, cria aquele espaço entre o crânio e o cérebro, que esse espaço se torna maior, e às vezes pequenos traumas, né, como bater a cabeça na porta, na janela, um traumatismo bobo, às vezes, pode romper uma veinha e aquilo ali vai acumulando sangue ali. Tá. E aquilo, com o tempo, vai fazendo um efeito de massa importante. Depois a gente volta para o consultório. O que é legal? Vamos voltar na trajetória, que aí você estava ali, né, na virada de chave para escolher a neurocirurgia. Sim. Quais os pontos principais que te fizeram, assim, pensar, putz, é isso aqui? Porque eu sei que é uma decisão difícil, né? Não, e é engraçado que, assim, minha mãe e meu pai são, né, meu pai é pediatra, minha mãe em clínica geral, eles ficavam naquela assim, meu filho, é muito complicado, tem que ter alguém da área, tem que ter algum parente, vai ser... Até chegar lá... Ser neurocirurgia, eles falavam muito, pensa bem, é meio complicado isso aí, mas... Depois daquele contato inicial com a anatomia, né, nos primeiros anos, sendo monitor, estudando anatomia a fundo, isso me encantou muito. E eu comecei a comprar uns livros, ia em sebo e comprava uns livros antigos de técnica cirúrgica, neurologia, ficava olhando aquelas fotos, cara, que negócio fantástico. E aí tive contato com um professor na faculdade, que era neurocirurgião, ele permitiu que acompanhasse, e ele era um cara muito bacana, assim, ele ia dando, não, lê esse livro aqui, lê isso aqui, ele ia dando umas dicas. Ele foi meio que um mentor. Um mentor, ele foi trilhando esse caminho para, né? Ele fala, não, você tem que aprender a examinar. Aí me dava um livrinho de exame neurológico. Então isso foi criando um caminho que realmente chegou no final da faculdade, não tinha dúvida. Era neurocirurgia mesmo, não tinha muito jeito. Foi difícil entrar na neurocirurgia? Foi. É difícil, né? Difícil. São poucas vagas. Na minha época ainda eram poucas vagas, muita concorrência. Entendi. Ainda assim. Tá. E eu fiz aqui em São José dos Campos, né? Eu passei em outros lugares, mas assim, eu sempre tive um carinho muito grande por São José dos Campos, assim, queria morar aqui, sempre via essa cidade como um polo. Não sou um grande fã de grandes centros, então assim, São José dos Campos caiu como uma luva para mim. Entendi. E aí hoje você atua, né, nos hospitais aqui da cidade e no consultório. Até voltando nas histórias de doenças, por quê? O que é legal trazer para as pessoas? O que o neurocirurgião resolve? Então, por exemplo, você já deu a ideia da drenagem de um hematoma ali, que é depois de um trauma. Trauma é uma pessoa que bate a cabeça ou sofre um acidente e tal. E aí você falou de coluna, eu acho que é legal trazer por conta de quê? Dores de coluna na população em geral, né? É muita gente que tem. E como que, né, vai chegar no neurocirurgião esse problema de coluna? De um jeito bem simples, assim. Na maioria das vezes, assim, acho que o público em geral ainda tem uma ideia de que
tratamento das cirurgias, das patologias de coluna é com o ortopedista, né? Porque acho que é o mais presente, né, nos prontos-socorros e tal. Mas o neurocirurgião acaba tratando porque, né, a coluna está muito ligada com medula, nervos, né? Né? Ali no meio da coluna você tem um tecido muito sensível, muito importante. Então, assim, o tratamento, né, dessas patologias, o neurocirurgião é habilitado para fazer, né? Então é que, assim, durante a residência, a gente opera muitos casos de tumores invadindo a medula, invadindo os nervos, hérnias de disco, os traumatismos, né? Os pacientes que pulam piscina, acidente de carro, acidente de moto, então tudo isso, né, como envolve medula e nervos, nós somos muito solicitados nessa parte. Mas isso também na parte de acidente, né? Eu tô perguntando também daquela parte de, às vezes, dores lombares, hérnia de disco, pessoas com dor, porque o que eu vejo que é mais comum são dores na coluna. Aí você falou, o cara vai no ortopedista, o cara vai, às vezes, no neurologista, depois vai pro neurocirurgião, pensa em operar, não quer operar. Então, essa parte, né, das doenças degenerativas, né, da coluna, né, as hérnias de discos, as luxações, né, que é o escorregamento das vértebras, né, as dores lombares, né, ali tem várias patologias de tratamento cirúrgico, né, que aí a gente acaba entrando nessa área, né. E assim, vamos lá, as pessoas ficam com medo da cirurgia de coluna. Vamos usar esse exemplo da coluna lombar, que é onde a maioria tem dor. Sim. Como que você pode trazer algumas ideias que você vive lá, que é assim, isso aqui não tem que operar porque são outras coisas. Ou, isso aqui, pelo jeito, vai ter que operar, vamos ver a melhor forma de fazer isso. Porque eu vou te falar que até eu tenho pacientes, eu recebo pessoas que falam assim, eu fiquei na dúvida no meio do caminho, ou por conta da explicação do médico, ou pela não explicação do médico, ou porque tem medo mesmo que tenha indicação. Você vê isso na prática? Ah, sim. Eu acho que hoje, né, a cirurgia de coluna ela está num momento de mudança, né? Muitos pacientes têm esse receio, né? De cirurgia, meu Deus, sequela, mas assim, eu acho que a cirurgia de coluna hoje ela está num ponto de mudança muito grande. Você está falando em ponto de mudança, quer dizer o quê? Que elas estão melhores? Estão melhores, né? Menos técnica. Invasivas, né? Um maior nível de resolução, né? A gente mudou muito. Tipo, pós-operatório hoje em dia é melhor. É igual a cirurgia geral, né? Anos atrás, pessoal, cirurgias abertas, grandes incisões, mudou para cirurgia laparoscópica. A cirurgia de coluna aconteceu basicamente a mesma coisa, né? Hoje, além, né, da eficácia, o resultado, a gente tem essa questão de procurar a forma de ser menos invasivo, né, de danificar menos estruturas, menos músculo, tirar menos osso. Então, hoje, a cirurgia através da endoscopia isso tem sido alcançado. Você está falando de neurocirurgia, né, através das vias endoscópicas. Que são, né, pequenos cortes, né, que aí você consegue entrar com a câmera, fazer tudo aquilo que a gente fazia antes, né? Então opera a coluna com a câmera, isso é legal, câmera, o pessoal né? saber. Você vai direto só ali onde tem o problema, e resolve, né? Eu brinco que hoje funciona como um sniper, né? Você vai no ponto certo, resolve aquele problema e sai, né? É uma cirurgia que você faz, por exemplo? Sim, cirurgia por endoscopia. E tem bastante volume? Tem, eu acho que hoje é uma das que tem maior volume no consultório, junto também com as cirurgias, né, por agulhas, né, as infiltrações, as risotomias, né, que é quando a gente vai nas articulações da coluna, né, que vão sofrendo com o processo de artrose, a gente injeta a medicação líquida e em alguns casos a gente consegue desligar o nervo que leva à condução da dor ali. Então isso também acho que foi uma revolução muito grande para a cirurgia de coluna, né? E dores, eu vou te falar, é um tema que vai muito em comum com a psiquiatria, né? Que é o que a gente tinha conversado antes, os temas em comum. As pessoas que têm dores crônicas, sejam de coluna, sejam dores articulares, dores musculares, tem algumas patologias que vão trazer isso. E a dor de coluna, ela é muito limitante, muitas vezes, tanto que chega no ponto da cirurgia, né? E ela piora, e aí eu vejo na parte, né, dos comportamentos, da saúde mental, as pessoas ficam mais, às vezes, reclusas, mais deprimidas, mais quietas, porque elas têm aquela ideia assim, putz, se eu for me mexer vai doer, e aí eu deixo de fazer as coisas, aí eu deixo de conviver socialmente, aí a sociedade parece que não me quer mais, sabe? Aí a cabeça começa... Leva uma ansiedade. Você consegue ver, talvez, um antes e depois de pessoas que você operou e que voltaram a ter uma coluna, vamos falar assim, mais saudável,
Esses comportamentos, eles também voltam? Eu já vi melhorias, eu queria saber da tua experiência também. Muda sim, né? Assim, e eu acho que até de uma maneira geral, né? Os pacientes que têm problemas de coluna lombar, cervical, as neuralgias, né? Como a neuralgia do trigêmeo, você vê que assim, o paciente muda muito, né? Até do ponto de vista comportamental, né? Tem paciente que vinha acompanhando com você, assim, nunca deu um sorriso, você via que sempre o paciente estava em sofrimento, aí você faz a cirurgia, o paciente já volta dando sorriso e rindo e brincando, né? Você vê essa mudança isso é muito palpável. E eu vi um caso semana passada de uma pessoa que um mês atrás tinha dores de cabeça, né? Que ela falava cefaleias quase todos os dias. E aí começamos lá o tratamento e tal, que engloba um monte de coisa, desde sintomas de ansiedade, sintomas de dores e tal. E aí um mês depois já tinha melhorado um pouco e as dores de cabeça melhoraram muito, assim, com o tratamento. E foi extremamente importante, porque ela falou, não, eu nunca tinha passado tanto tempo sem ter uma dor de cabeça. E a dor de cabeça é que você sabe, os neurologistas, os neurocirurgiões também vão ali ajudar e tal. Só que no caso dela tinha vários componentes emocionais, ansiedade e tal. Então é muito significativo isso. Né? E assim, viver com dor é muito limitante, né? É chato. Você vê como que assim, tinha uma paciente que acompanhava comigo, eu tinha muito tempo e ela tinha um problema de coluna cervical, mas assim, muito temerosa pela cirurgia, ela foi acompanhando aí um dia ela falou, doutor, eu tô cansada, vamos lá, vamos em frente, eu confio no senhor, vamos tocar esse projeto para frente. E ela fez a cirurgia. Correu tudo bem, 2 dias ela estava em casa já, e aí depois, passou 2 semanas, ela voltou no consultório, assim. Aí ela virou e falou uma coisa que eu achei interessante, ela falou assim, doutor, não sabia mais como que é viver sem dor, né? Eu tô estranhando, tudo tá sendo muito novo, né? Porque eu passei 10 anos com essa hernia de disco empurrando, não queria operar, e agora viver sem dor tá sendo tudo muito novo, né? Tô descobrindo tudo. Bom, Marcelo, olha o ponto sensível que eu me lembrei aqui. Essas decisões, elas são muitas vezes pessoais e muito personalizadas, né? Porque a pessoa optar por fazer uma cirurgia dessa, ela tem medo, ela tem receio. A família dela vai falar assim para ela, não fazer, não é? Sim. O que você acha que mais transforma a opinião das pessoas em querer operar? Você deu um caso, olha só, 10 anos, e aí foi lá, operou com você. É a confiança. É confiança. Assim, não preciso nem ir para a segunda opção. Não, porque a gente explica, né, as novas técnicas, as novas formas, né? Cada equipe tem a sua forma de trabalhar. Eu com a minha equipe, a gente já tem uma forma muito linear de trabalhar, né? Que a gente já está acostumado. Mas eu acho que o que faz a diferença é a confiança no médico. Isso aí eu acho que... E é nosso dever passar essa segurança, essa confiança para o paciente. Porque a gente conhece a técnica, a gente sabe como hoje a coisa é muito diferente de 10, 20 anos atrás, no campo da coluna principalmente. Então, assim, a gente tem que passar isso para o paciente, né? Você tem que ter uma estrutura de trabalho, de equipe, em que o paciente vai se ver ali nesse meio e, assim, numa situação de segurança. Ele sabe que na hora que precisar recorrer a você, ele vai ter ali uma forma, vai estar sendo acompanhado e tá, enfim, cabe a nós, né, fazer tornar isso muito confortável, muito seguro para o paciente, porque já é um momento de muito receio, né, a família, não, nossa, olha, teve um caso que saiu assim, meu Deus, uma cirurgia na coluna, assim, nós, da área de coluna, que a gente tem que realmente passar essa segurança para o paciente e para o familiar. Eu sempre falo, vem com a família, vem com o esposo, traz a esposa, traz os filhos. E ele se sente parte da equipe, né? Porque é um problema sério a ser resolvido por uma equipe. Exato. E o que eu vejo, às vezes, as pessoas ou profissionais, né, que não têm essa capacidade de conexão, porque eu já entendi o seu jeito. Você tem uma capacidade muito boa de conexão, você conversa, você né, explica. E o que eu já vi? As pessoas não se sentiam parte daquela equipe. E elas se sentiam apenas um corpo sendo operado, toda a equipe falando uma língua e eles, né, precisando que sejam faladas as línguas deles, mas eles não estão sendo atendidos. Então, eu acho que isso é provavelmente um grande diferencial, né? Eu acho também que essa é a grande questão, assim. Acho que essa maneira que você traz o paciente e a família
para perto, né? Para trazer, quanto mais próximo, acho que mais seguros se sentem. Eu tinha um professor na faculdade que falava, médico tem que gostar de escrever e de falar. Se você não gostar dessas duas coisas, cara, tá errado. Médico tem que gostar de escrever e de falar. E uma coisa que eu digo, que a psiquiatria, ela também evoluiu muito. Sim. E tivemos mudanças, para melhor e para pior. Uma das mudanças melhores é do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de Sim. novos medicamentos, novas abordagens. A gente, inclusive, tem novas, vamos falar assim, tem novidades ainda para vir no mercado e tal. Só que a gente perdeu um pouco na questão do volume, da conexão, Sim. do atendimento. E esse fundamento dos médicos mais antigos, então, às vezes eu digo assim, muitas vezes eu estou inovando, mas sendo antigo. Sim, sendo antigo. Por quê? É a consulta que eu gosto, que é ouvir a história, saber, né, o interesse genuíno pela história daquela pessoa que está me contando. Sim. Porque ela não está me contando só um problema a ser resolvido. Ela está me contando uma história, a história da vida dela, a história Sim. da família dela, das pessoas que ela convive, ou que ela não mais convive, que ela gostaria de conviver. Então, isso, cara, é sensacional. Eu acredito que isso é a essência da medicina. Porque quando a gente fala aqui, né, de ser além do jaleco, é o quê? Cara, o jaleco você representa uma figura. Sim. Você representa uma figura, uma autoridade, uma pessoa que detém um conhecimento. Mas quando a gente, né, tira o jaleco, digamos assim, a gente vai além. E aí a gente senta de igual para igual. Como humano, né? Você se torna humano, né? Exatamente. Acho que isso aí é... E é legal, né, assim, de certa forma, conhecer um pouquinho do paciente, saber um pouco, né? Há bem pouco tempo atrás a gente operou um paciente... que ele era baterista, né? Então, assim, ele estava com a hernia cervical, estava com dificuldade na mão e ele era baterista profissional. Então, assim, cara, aquilo tinha um impacto para ele diferente, né? A funcionalidade total, né? E aí cabe a você reconhecer essa insegurança do paciente, né? Que para ele queria saber se eu vou voltar a tocar, se meu movimento vai ficar preservado. Como que a gente pode aumentar a segurança? Então, assim, cabe a nós passar para o paciente, para a família, essa segurança de, olha, a gente tem novas tecnologias, a gente tem forma de fazer isso de maneira menos invasiva, né? Colocar todos os benefícios que a gente tem no procedimento cirúrgico, né? Você tem que enxergar o paciente além daquela hérnia de cervical, não saber que ele Exatamente. Sabe uma pergunta que eu sempre faço aqui? O que você mais ensina no seu consultório para não só para explicar a técnica, porque a técnica meio que para você acaba sendo meio óbvio, mas como que você, né, nessa conexão com as pessoas, o que você mais ensina para elas quando você está ali ajudando elas a resolver um problema ou fazendo um atendimento? Você fala com relação às doenças neurológicas? Sim, como que... Ou talvez de tratamento, de prevenção, indo um pouco mais amplo agora na ideia do passar o ensinamento, que eu acho que a gente tem um pouco essa função como médicos, né? Sim. Isso é verdade, né? Engraçado, né? O AVC, né, é uma das doenças que mais mata, né, no país e no mundo. E é engraçado que, assim, tem uma série de fatores de prevenção que, assim, as pessoas não têm noção, né? É muito engraçado quando você fala das coisas que podem levar ao AVC, que podem levar às doenças de coluna, que podem levar ao aneurisma cerebral, as pessoas falam, nossa, mas eu nunca soube, não sabia. Fala aí algumas, então. Por exemplo, a pressão alta não controlada, diabetes, tabagismo, isso tudo serve para por incrível que pareça, né, são doenças distintas, né, mas a gênese é a mesma, né? Então, assim, essa parte de modificar hábitos, eu acho que é muito importante. E é legal você ter um corpo de colegas que te ajudem nesse processo, né? Por exemplo, às vezes eu tenho pacientes, né, que estão muito acima do peso, estão obesos, que estão com problemas de hernia de disco. Então não adianta ir lá operar só a hernia de disco. Essa é parte do processo. Você tem que ter um colega, um endocrinologista, um colega educador físico, né? Você tem que apresentar essa série de soluções para o paciente. E isso aumenta muito o engajamento no tratamento. Você vê que isso é transformador, assim, sabe? E olha que legal. Mesma coisa, assim, o paciente que tem um transtorno de ansiedade, né? Você tem que ter um colega psiquiatra para te ajudar a manejar, porque aí a adesão é outra, né? Sim. É muito diferente. Não, achei legal, porque várias vezes quando a gente puxa os ensinamentos, a gente traz estilo de vida. Entendeu? E eu queria trazer isso com você. Cara, um neurocirurgião, o cara que faz cirurgia... Que dia que foi? Uma paciente
que teve, né, fazer uma neurocirurgia, o filho dela tava com medo da neurocirurgia e tal. Aí eu falei, não, fica tranquilo, né, eu conheço a equipe e tal. Beleza, foi operado, deu tudo certo. Mas desde, né, essa complexidade do neurocirurgião até a prática comum, né? Sim. Dos hábitos, como você está falando. Não é só sobre ter ali uma questão corporal de estética. É questão de ter a saúde, como você falou, controlar a pressão e diabetes, que é meio óbvio, mas o cara vai deixar de ter um AVC, né, que é um derrame que as pessoas falam às vezes. Então isso é muito significativo, né? E é engraçado, né, que é o básico, né, assim, a medicina, ela não se faz só dessa parte ultra tecnológica, ultra nova, mas tem essa parte que é o básico, né, que a gente aprende lá no internato, né, na UBS e carrega para frente, né? Isso tem um fator de impacto na vida dos nossos pacientes gigantesco, né? Às vezes, assim, essa parte, separar, explicar e orientar, às vezes você modifica, você tem uma mudança na vida do paciente muito grande, né? É importante falar, olha, você tem que controlar a pressão, tem que tratar esse diabetes, parar de fumar, fazer uma atividade física regular. Isso tudo, talvez, né, você vai modificar muito mais para a vida do paciente do que somente, às vezes, fazendo a cirurgia da hérnia dele, vamos dizer assim. Legal. Agora, englobando também tua vida, né, tua vida pessoal, conta um pouco dos seus hábitos, como que a gente pode aprender, inclusive, né, com pessoas que são da área, pessoas que vivem, eu digo muito assim, a gente tem que viver aquilo que a gente fala, senão a gente perde um pouco, não só a questão da credibilidade, mas perde um pouco a eficácia. E eu acho que a gente vive num mundo hoje, multiconectado, que os médicos continuam sendo exemplos, mas a gente tem que ver essa proximidade com as pessoas. Então as pessoas olham para nós e falam assim, poxa, esse cara aqui, ele me ensina isso, esse cara ensina aquilo. Então, o que eu brinco assim? Tem coisas muito óbvias que a gente fala várias vezes, ou, né, fala em vídeos, fala em coisas. Então, o que seria, assim, uma coisa óbvia que você, enquanto está vivendo, você pensa, pô, mas é óbvio que tem que fazer isso, é óbvio que tem que fazer aquilo. Ou seja, no consultório, no dia a dia. Por que eu digo? O que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro. Então, eu trago aqui, às vezes, coisas óbvias para nós, que o outro que está assistindo vai olhar, cara, não tinha pensado nessa ideia. Então, assim, amanhã tem alguma coisa... Cara, eu acho que, assim, o principal é fazer atividade física, né? Eu acho que isso aí, até pra gente aguentar a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? E cuidar da saúde de uma certa forma, né? É lógico que pra gente hoje muda, né? Assim, você tem que ter uma rotina muito regrada, né? A gente tem rotina consultório, hospital, essa correria toda. Então, assim, você tem que ter uma rotina muito pautada, né, em atividade física, em comer bem, se preparar, porque são... eu brinco assim, ser neurocirurgião é igual um atleta de alto rendimento. Você tem que estar preparado para isso. A rotina, né, é puxada? A rotina é puxada, né? Muitas Quanto horas tempo dura uma cirurgia? Olha, assim... No geral, em torno de 3 a 4 horas, vamos colocar assim. As endoscópicas um pouquinho menos, em torno de 1 a 2, né? Mas assim, já tive cirurgias de durar 10, 12 horas, né? Mas essas daí é o quê? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, né? Que aí a galera se reveza ali na maiores. Equipe. Aí a importância de ter uma equipe, né? Você tem que ter os colegas que estão conectados ali com o mesmo objetivo. E você tem que tá bem fisicamente para aguentar, né? Porque é pesado, né? Puxado. Hoje em dia você trabalha com plantão, com plantões, com... Não. Assim, eu faço um plantão de sobreaviso, né? Nos hospitais privados aqui da cidade. Faço um plantão de sobreaviso também no hospital público, na cidade aqui do lado, mas assim, presencial em loco. O que melhora bastante a qualidade de vida do médico, né? Nossa. Porque aqui a gente traz qualidade de vida para o médico também. Daquelas pessoas que às vezes querem olhar para uma rotina melhor. Porque a gente sabe, né? Eu já dei plantão, você já deu plantão, pós-residência e tal. É uma rotina puxada e muito estressante. Então eu trago muito esse ponto do estresse, porque é um tema que eu falo muito. Né? E assim, eu conheço muitos médicos estressados, pessoas que precisam mudar a rotina. Isso atrapalha muito, né? Então assim, até com neurocirurgia dá para fazer uma rotina boa, né? Mas é engraçado. Você deve ter conhecido amigo estressado. Né? Não, ainda tem muitos colegas neurocirurgiões estressados. Mas engraçado, quando eu saí dos
plantões presenciais, né? Eu tava assim, pesando 10 quilos a mais, não fazia atividade física, eu não tinha um hobby. Então, assim, quando a virada de chave para realmente sair do plantão presencial noturno foi muito isso, assim, qualidade de vida, que eu tava, imagina, eu pesava 10 quilos a mais, eu não tinha rotina de atividade física nenhuma, né? Então, assim, isso acho que teve uma mudança muito importante, até para você poder buscar novidades, né? Você está sabendo das coisas novas da neurocirurgia, né? Então você não consegue manter uma rotina de estudo, de dedicação no teu consultório, né? O plantão noturno presencial, ele te consome muito, é muito pesado, né? Aquela coisa de dormir 1 horinha, 2 e cirurgia, e aí já emenda no dia, isso é muito desgastante. E essa transição é muito importante, né? Você lembra como foi que você fez essa transição de sair de plantão, de ter uma vida mais equilibrada, assim? Eu acho que assim, o fator principal foi isso, assim, de saúde. Eu tava pesando uns 10 quilos a mais, tava realmente assim, me sentindo já limitado com relação a isso. O meu irmão, que é anestesista, ele junto com um grupo de colegas, eles abriram uma clínica aqui em São José dos Campos, e aí tinha várias especialidades, eles me chamaram. No começo eu abri, estava um pouco inseguro. Falei, mas foi uma transição, né? Como é que foi? Mas foi bacana, demorou algum tempo, mas a coisa foi se construindo de uma maneira muito tranquila, assim, né? Não, até falando de transição, eu quero também chamar aqui um dos nossos patrocinadores, que é a Apex Bloom, que é a produtora desse podcast, inclusive é um dos nossos patrocinadores, e eles ajudam muito a carreira do médico que quer fazer essa transição. Então é legal para médicos que estejam nos assistindo, inclusive, né? Conversar com o pessoal. Depois a gente deixa o link aqui para poder ajudar essa transição. Eles me ajudaram, inclusive, nessa fase que eu estou agora. E é muito bacana ter uma equipe do nosso lado. Legal. Desse ponto de vista de produção de vídeo, né? De vendas, de marketing. Então, isso tem que ser muito pensado. Isso tem que ser muito pensado, né? Isso aí, quando você tem uma equipe profissional do lado, pensando e dando cada um dos steps que você vai seguir, isso é muito importante, faz muita diferença. Né? E inclusive queria te perguntar sobre essas trajetórias de vida e de profissão, alguns erros, porque o que eu digo, né? Às vezes os erros nos trazem momentos estressantes, e eu já passei por vários deles, talvez você tenha passado também, só que trazem também aprendizados. Sim. Então o que eu trago aqui, né? Você vê, eu trago muita realidade aqui para esse programa, que é o quê? O médico que está nos vendo, as pessoas que estão nos vendo, tipo assim, pô, esses caras também, né, já tiveram erros e aprendizados. Então assim, talvez contar um aprendizado que você teve, ou algum erro, que nem você falou dessa fase que você estava acima do peso, não que seja um erro, mas talvez ali foi um aprendizado. É um reflexo, tipo assim, cara, não posso continuar nesse físico, porque vai dar errado e tal. Tem mais coisas que você... Na verdade, assim, essa época teve uma... Eu trabalhava muito no hospital público, né? Então, assim, você vive muito esse regime de plantão, né? E, assim, tinha muitas coisas da neurocirurgia que eu gosto, que eu acredito que eu não conseguia implantar, não conseguia trazer para a prática diária. Porque, assim, no hospital público é muito difícil, né? São muitas pessoas, né? Então, assim, você tem que ajustar muitas pessoas para trabalhar num final, né? Então, nesse meio tempo que eu larguei os plantões, eu também já estava começando uma equipe, e eu acho que isso foi o grande divisor de água. Quando você tem uma equipe, tem 4, 5 pessoas ali olhando para um objetivo final, assim, implantar a sua maneira de cuidar, da sua neurocirurgia, o jeito que você acredita que tem que ser feito, que o paciente tem que ser conduzido. Eu acho que isso aí foi uma coisa que ajudou bastante a gente como equipe a montar um grupo. E também um neurocirurgião precisa de uma equipe, né, para funcionar bem. Sim, é uma especialidade de complexa, muita demanda, né? E assim, você tem que estar... Eu brinco que assim, seu celular não pode desligar nunca, né? Tá aqui, ó, tá ligado. O médico raiz, né? Você tem que estar com o celular ligado o tempo todo. E assim, você ter a equipe ajuda, né? Porque às vezes você tá ali numa situação, precisa de um colega para te ajudar, o colega também precisa. Então assim, você tem que ver num esquema de amizade, companheirismo, de cumplicidade, tem que ter. Tem que ter isso aí no grupo para a equipe prosperar. Isso aí, eu acho que assim, essa mudança, né, do plantão para ter a clínica própria e consultório, eu acho que assim,
montar uma equipe foi fundamental nisso, sabe? E E com pessoas diversas, né? Mais velhas, mais jovens. A equipe de vocês tem essa... Tem essa... heterogênea. E isso é legal, porque cada um tem uma Experiência visão, de exato, novidade do outro. Isso é bacana, acho que isso faz muita diferença. E assim, agora vamos falar um pouco de futuro. Para onde que você está olhando, ou para onde que a equipe está olhando? Não sei se você tem, né, planos paralelos, ou planos só com a equipe. Para onde que você está olhando agora, né? Do ponto de vista pessoal, profissional, desenvolvimento... Assim, a gente montou uma clínica e está expandindo cada vez mais o nosso número de atendimentos, de pacientes está cada vez maior. A gente está muito focado nisso, né? Entregar uma neurocirurgia mais humana, mais próxima, com uma qualidade de vida maior, né? Eu acho que é importante para o paciente entender que, assim, não é só o ato cirúrgico em si, né? Tem um monte de coisas em volta. Então, quando você consegue oferecer e você tem conexão com colegas, você consegue entregar um tratamento mais completo, isso aí faz muita diferença. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, sabe? Eu acho que isso tem... os pacientes que procuram a clínica, eu vejo muito que são muito encaminhados de outros pacientes. Doutor, eu vi que você operou fulano, isso ciclano. Que eu ia te perguntar. São indicações de outros pacientes. De outros pacientes. Porque tem de médicos também, né? Agora, eu acho muito legal quando é de outros pacientes, que aí você vê que assim, poxa, viu que paciente teve qualidade, bem, foi muito bem atendido, e aí retorna. Isso é legal, isso é uma coisa muito bacana. E vocês têm, assim, já um profissionalismo nesse ponto de aquisição de novos pacientes? Ou, porque o que eu pensei aqui? Uma pessoa, assim, eu vou procurar um neurocirurgião. É diferente de uma pessoa que vai procurar um psiquiatra, que vai procurar um ortopedista, porque ela meio que já sabe uma dor que ela tem. É um pouco isso mesmo? Ou as pessoas vão lá, não, eu acho que eu preciso de um neurocirurgião? Eu acho que tem as duas coisas. Tem muito paciente que já vai direcionado, doutor, tem esse problema, já sei que tem que operar, tem muito isso. Mas tem já passou em outras pessoas. Já passou em outros. Mas também tem aquele paciente que tem uma queixa mais geral. Doutor, tem uma dor de cabeça e... Acha que é lá. Tá. Vim ver o que está acontecendo. Isso acontece bastante, assim, sabe? Mas aí é uma intersecção muito entre neurologia e neurocirurgia, né? Mas aí, assim, uma coisa que eu penso, assim, a maioria, né, assim, cabe a você, né, começar a dar um tratamento inicial ali ao paciente, já adiantar os exames que forem necessários, dar as orientações, para ele poder chegar no colega neurologista já com tudo encaminhado, né? Na medida do possível, é o que eu tento fazer, assim, no dia a dia. E uma coisa interessante, você falou que vem de família de médicos, que se tornou médico também. Alguma vez você pensou em fazer alguma outra faculdade, ter alguma outra profissão, fazer uma atividade diferente da medicina? Já. Eu entrei na faculdade de medicina um pouquinho mais velho, né? Porque antes eu fiz administração. Mas você não tá tão velho assim, pô? Um pouco. Mais ou menos. Estamos chegando nos 40. Né? Os 40. Eu fiz administração de empresas antes. Você chegou a fazer? Cheguei a fazer. Eu cursei 2 anos. É? Mas na época, na verdade, eu queria ser músico, né? Então eu tava... E aí, tocou o plantão aí ou não? Não. Tá só... Você queria ser músico? O que você toca? Eu queria ser músico, tocar guitarra. Toco ainda, uma arranhada. Eu também. Eu tive banda de rock quando eu era ali adolescente. Também, aí, ó. Aí, ó, um ponto em comum. Então, nessa época eu tava mais afim de tocar e tal. E aí comecei a fazer administração de empresas, mas assim... Fiquei 2 anos. E é um curso muito bacana, né? Muito amplo, né? Então vi coisas muito bacanas ali. Mas aí chegou um momento que eu olhei e falei, cara, não tô evoluindo, não tinha aquela paixão na coisa. Aí acabei deixando um pouquinho de lado. Nesse meio tempo, meu irmão mais novo entrou na faculdade de medicina. E aí, quando ele começou a estudar lá, falou, cara, vem aqui pra você conhecer e tal. Eu tinha uma curiosidade, né? Você teve interesse. Aí, quando eu fui lá e vi, falei, opa... É isso aqui. Aí voltei para casa, comecei a estudar igual um doido. E hoje em dia você tem alguns outros projetos, além da clínica, de né, alguma coisa relacionada à administração? Não. Outros negócios? Hoje eu tô bem focado na clínica mesmo. Acho que hoje é o nosso projeto principal. Então, porque ali é um empreendedorismo também, que eu digo, né? Sim. Uma clínica é uma empresa, as pessoas têm que pensar um pouco diferente. Sim. Pelo que eu vi, você tem uma atuação, então tem mais pessoas junto com vocês ali, porque tem que ter uma visão um pouco diferente do médico, né? Nós somos 5 neurocirurgiões, né, na clínica, e assim, na verdade, eu acho que essa visão de empreendedorismo ela é muito importante, né? Porque você tem que
né, pensar, né, os convênios, como é que o paciente chega em você, como é que você vai divulgar, como é que vai ser o atendimento lá, isso tudo é muito importante, né? Sim. A clínica está dando prejuízo, está dando lucro, como é que a gente está caminhando, tudo isso tem que ser pensado, né? Cada passo a passo. Então hoje, assim, o nosso foco está 100% direcionado para a clínica mesmo. E você participa disso aí ali sim, também? Sim, não só dos trabalha, atendimentos? não só. A gente tem as reuniões aí semanais aí pra gente discutir. O pessoal foge um pouco, né? Dá uma briga danada, mas dá certo. No final dá certo. Tem que fazer. Exatamente. Boa. E, Marcelo, hoje em dia, você tem alguma coisa assim da tua rotina, do teu dia a dia que você considera importante, que você considera que assim é um negócio que assim faz muita diferença para você? Eu acho que assim, a atividade física, igual eu falei, eu acordo, eu treino às 5 da manhã, eu acordo 10 para as 5, que é o único horário que eu consigo sem o telefone tocar. Então, assim, eu acho que isso aí modifica a rotina, né? Antes, quando eu não treinava, você ia chegar no final do dia cansado. Hoje eu acho que isso, você começar o dia treinando já, isso dá uma levantada, né? Você começa com outra Isso foi meio que um ponto de virada? Por exemplo, porque o cara que faz exercício 5 da manhã, ele tem que ter uma boa, como é que eu vou te falar? Força de vontade. Uma disciplina, né? Uma disciplina. Mas não era sempre assim antes. Não era. Teve algum turn point aí? Eu acho que foi essa época, quando eu saí dos plantões noturnos, assim, que eu tava aquela coisa, saía de um plantão e emendava em outro. Chegou um momento da minha vida que eu falei, não quero só isso, não. Aí foi a época que eu comecei a treinar. E é legal, porque assim como com a neurocirurgia que exige uma disciplina, treinar às 5 da manhã também, né? E tem muito disso. Disciplina, né? Eu acho que é um ponto comum, né? Que leva a gente para os objetivos. Para as outras coisas. E aí, engraçado, né, que nisso foi surgindo tempo para cuidar dos negócios, né, da clínica, dar atenção para os pacientes, fazer esse tratamento de uma maneira mais integrada e ao mesmo tempo foi surgindo mais tempo para mim também, para fazer as coisas que eu gosto, né? Tocar guitarra, né? Então, ler. Hoje você consegue equilibrar o seu tempo? Consigo. Hoje eu tenho um tempo muito mais... Que é um desafio, né? Muito mais equilibrado, né? Então, assim, você tem que olhar para você também, né? Como pessoa, que senão você não vai conseguir entregar, né? O que o paciente precisa, eu acredito, né? Eu acredito também, porque quando você tá bem, você consegue atender as pessoas de uma maneira diferente, com mais energia, com mais dedicação, se interessar de fato por um tempo que não é seu. Quando você se interessa por o tempo do outro, você tem que estar bem com o seu tempo. Porque eu digo que hoje em dia a gente tem aquela história de viver na correria. Então todo mundo vive na correria. Então, se eu chego para oferecer uma consulta de qualidade com o pensamento de que tem que acabar rápido, eu não consigo oferecer um atendimento adequado. Então ali, aquela correria tem que deixar um pouco de lado. Eu sei que as agendas são apertadas, tem bastante coisa para fazer, a gente precisa de pessoas para ajudar, mas você tem que estar ali por inteiro. Né? Vamos lá. Tem que entregar você tem que ter essa entrega. Isso eu acho que faz muita diferença. Né? É muito engraçado. E em tudo, né? Não só no trabalho, né? Sim, em tudo que você tá na sua família, com as pessoas que você vive, eu com as minhas filhas, com a minha esposa. Então você tem que estar ali presente. O tempo que você tá ali, você tá presente, né? E assim, de maneira integral, eu acho que eu também concordo, cara. Acho que é bem isso, né? Uma das coisas que assim, a residência de neurocirurgia é muito puxada, né? Eu brinco que o primeiro passo da residência de neurocirurgia é te desumanizar, né? Porque é muito volume de atendimento e coisa, e pronto-socorro e cirurgia. Então, quando você sai da residência, acho que esse é o primeiro ponto, né? Você se encontrar como pessoa, como ser humano, para você poder entregar isso para o paciente no teu consultório. Eu acho que isso é fundamental. E isso é uma virada de chave. Né? É diferente, porque a época da residência é uma época muito bacana, de muito aprendizado, mas assim, ela te consome muito, assim, como pessoa, né? Como ser humano. Beleza, Marcelão. Cara, queria te agradecer, a gente conseguiu falar aqui do que a gente sempre traz, né? Aprendizado, falar de saúde, falar de pontos de sucesso, né? Porque mudança de rotina, disciplina, eu acho que isso aí é muito bacana trazer. Queria que você deixasse aqui o seu Instagram,
pra galera te seguir. Eu sei que você faz lá, né, alguns posts, alguns vídeos. Sim, E a tendência é só aumentar, né? Porque a gente não pode parar com esse negócio, né? A gente mostra um pouquinho do nosso trabalho, do nosso diferencial e damos bastante dica de saúde, né? Algumas curiosidades sobre neurocirurgia. A gente tenta levar um pouquinho do nosso dia a dia para as redes. Qual que é o seu lá? É arroba? DR Marcelo M. Felipe, com 2 P's. Arroba DR Marcelo M. Felipe, com 2 P's. Com 2 P's. Pô, mas tá difícil esse negócio. Tá meio grande. Não, mas então vocês vão seguir lá o Dr. Marcelo depois. Alguma mensagem final que você queira deixar sobre o tema, sobre o que a gente falou? Eu acho que é isso, né? O que a gente conversou bastante, né? Assim, a gente temos muitas tecnologias, muitas coisas novas nas cirurgias neurológicas, cirurgia de coluna, coisas muito bacanas, muito interessantes. Mas o básico ainda faz a diferença, né? Ter bons hábitos de saúde, controlar as doenças, atividade física, isso ainda faz a total diferença. Acho que é o principal. Boa. Marcelão, obrigado, cara. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Aqui. Que isso, seja sempre bem-vindo aqui. Vamos trazer, né, a galera para falar. Vamos fazer um som. Vamos fazer um som, exatamente. Legal. Falar de saúde, sucesso e falar de medicina além do jaleco. Então, obrigado você que acompanhou a gente aqui nesse episódio. Deixa aqui o seu like, compartilha com seu amigo médico ou com seu amigo que quer saber mais sobre neurocirurgia. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.